Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com língua portuguesa e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com o assunto grau do substantivo. Com certeza vocês já conhecem esse assunto, já estudaram anteriormente. Então nós vamos apenas relembrar, né, o que é o grau do substantivo e como está classificado, está bem? Então só um instantinho aí para eu poder compartilhar com vocês a nossa aula, tá? Espero que vocês estejam todos bem, estejam realmente participando da aula, fazendo as minhas atividades, que é isso que eu preciso, ok? Então, nós vamos iniciar, então, a nossa aula. Aqui nós temos o nosso assunto, flexão de grau dos substantivos. Quando eu digo flexão, turma, é porque os substantivos, ele flexiona, né? Ele não é fixo, ele flexiona em número, grau e gênero. E hoje nós vamos trabalhar com o grau do substantivo, que é grau normal, grau aumentativo e grau diminutivo, certo? Então vamos lá. O que significa a palavra grau? Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres, tá? Ou seja, se eu tenho uma coisa grande, é grau, grande, maior, né, aumentativo é grau, pequeno, diminutivo é grau, e normal, um tamanho normal é grau. Então, grau é justamente essa propriedade que nós temos de exprimir a variação, os tamanhos dos seres. E esse grau classifica-se em grau normal, grau aumentativo e grau diminutivo. Grau normal indica um ser de tamanho considerado normal. É um ser que o tamanho dele é normal, não é nem grande e nem pequeno, é normal. Por exemplo, casa. Se eu tenho uma casa de tamanho normal, então eu tenho na palavra casa, que é o substantivo casa, um grau normal, certo? A própria palavra já está me dizendo, casa é grau normal. Já no aumentativo, ele vai ganhar uma outra situação, né? Vai ganhar uma graduação maior. Então, o que é grau aumentativo? Indica o aumento do tamanho do ser, tá? Esse aumento tanto vai ser colocando uma outra palavra para indicar que ele é grande, ou uma terminação chamada sufixo, que é o que nós vamos ver já já. O grau aumentativo, turma, classifica assim, analítico e sintético. O que é grau aumentativo no analítico? É quando o substantivo ele é acompanhado de um adjetivo, de uma palavra que indica grandeza, que indica tamanho grande. Por exemplo, eu tenho a palavra casa, que é grau normal. Mas a partir do momento que eu coloco junto com a palavra casa, junto com o substantivo casa, o adjetivo grande, ficando como a palavra casa grande, aí eu já tenho um grau aumentativo analítico. Observem que eu coloquei o adjetivo grande acompanhando o substantivo casa, para indicar que essa casa não está no seu grau normal, mas sim no seu grau aumentativo. Então, a partir do momento que eu coloco um substantivo e acompanhando esse substantivo, eu coloco um adjetivo que indica um tamanho grande, um tamanho maior, um grau aumentativo, eu tenho um analítico, tá? Como casa grande, livro grande, porta grande, tá? Toda vez que eu coloco um outro adjetivo para indicar esse tamanho, o tamanho do substantivo, eu estou trabalhando com grau aumentativo analítico, tá? Já o grau aumentativo sintético, eu não preciso colocar uma outra palavra, um outro adjetivo para indicar que esse substantivo está no grau aumentativo. Eu apenas acrescento na própria palavra uma terminação que é chamada de sufixo, e esse sufixo é um sufixo indicador que indica o tamanho daquele substantivo. Por exemplo, eu tenho a palavra casa, mas se eu boto a palavra casa e completo com arão, que é o substantivo, que é o sufixo, ou seja, a terminação que eu coloquei nela, vai ficar a palavra casarão. Não foi necessário eu colocar uma outra palavra, eu apenas acrescentei um sufixo, ou seja, uma terminação, para indicar que o substantivo, esse substantivo, estava no grau aumentativo. Então, analítico, quando é que eu tenho um grau aumentativo analítico? Quando eu coloco um adjetivo acompanhando o substantivo, indicando o tamanho dele, um tamanho grande, o grau aumentativo. Já o sintético, eu não preciso colocar uma outra palavra, eu apenas pego o mesmo substantivo e acrescento uma terminação
que é justamente o sufixo, para indicar que este substantivo está no grau aumentativo. Entenderam? Por exemplo, vamos lembrar novamente. Casa. Casa está no grau normal. Quando eu digo casa grande, observe que eu botei a palavra grande, o adjetivo grande acompanhando o substantivo casa, para indicar o tamanho dessa casa que está no grau aumentativo. Então, eu tenho aí o grau aumentativo analítico, pois eu completei com uma palavra, com um adjetivo. Casarão. Eu não completei com uma palavra, eu apenas acrescentei uma terminação no próprio substantivo, para indicar que ele está no tamanho grande, está no grau aumentativo. Então, quando eu acrescento um sufixo, que indica esse aumento, eu tenho o grau aumentativo sintético, tá? Normal, casa. Grau aumentativo analítico, casa grande, casa enorme. Grau aumentativo sintético, casarão, tá? Vamos pensar no outro exemplo, livro. Livro é grau normal, mas a partir do momento que eu coloco livro grande, eu coloquei grande junto do substantivo livro, então eu tenho um grau aumentativo analítico, pois eu completei com um adjetivo para indicar a grandeza deste objeto. Livrão, por exemplo, livrão. Então, livrão, eu acrescentei um sufixo, né, uma terminação para indicar o aumento desse substantivo. Então, eu tenho o grau aumentativo sintético, ok? Então, vamos lá. Grau diminutivo também segue a mesma regrinha do grau aumentativo, tá? Ele indica a diminuição do tamanho do ser, tá? Eu tenho um ser no seu tamanho normal, quando ele diminui, eu tenho grau diminutivo. E ele vai ter também as mesmas classificações do grau aumentativo. Ele também pode ser analítico e sintético, com a mesma situação, com a mesma regrinha. Colocando uma palavra que indica o tamanho menor, a pequenez do substantivo, eu tenho o grau diminutivo analítico, tá? Analítico é o substantivo que é acompanhado de um adjetivo que indica pequenez, diminuição. Então, eu botei, por exemplo, aqui a mesma palavra casa, só que para indicar que essa casa é mínima, pequena, eu botei o adjetivo pequena, fica casa pequena. Então, mais uma vez, todas as vezes que eu preciso colocar um adjetivo para acompanhar o substantivo, e esse adjetivo está indicando um grau pequeno, indica pequenez, né, o tamanho pequeno, então eu tenho o grau diminutivo analítico. Sintético também segue a mesma regrinha do aumentativo. É quando eu acrescento ao substantivo um sufixo que indica diminuição, como inha. Casa, eu completei com inha, vai ficar casinha. Então, esse inha aí vem me indicar o grau diminutivo, tá certo? Então, prestem atenção, não esqueçam. Grau diminutivo analítico é quando eu coloco um adjetivo junto com o substantivo, e esse adjetivo ele vem indicando a pequenez desse substantivo, como casa pequena, pequena, está indicando aí o grau diminutivo analítico. E o sintético é quando eu pego o mesmo substantivo e eu acrescento no substantivo um sufixo que indica diminuição, como inha, vai ficar casinha. Ok? Entenderam? Então, não esqueçam. E aqui eu tenho um resumo mais ou menos do que eu acabei de falar. Eu escolhi o substantivo menino, e aí eu vou colocar ele tanto no grau aumentativo quanto no grau diminutivo. E o grau aumentativo, vocês já sabem, classificam sim, analítico e sintético. Grau aumentativo analítico. Eu preciso colocar um adjetivo que indica o tamanho grande, o tamanho enorme deste substantivo. Então, eu botei menino grande. Grande vem indicar que esse menino não está no seu tamanho normal, mas ele está no grau aumentativo. Então, eu tenho aí um grau aumentativo analítico, porque eu acrescentei um adjetivo para indicar o tamanho do substantivo. Já no grau aumentativo sintético, eu acrescentei o ão, né? Então, ficou menino, meninão. Esse ão é justamente o sufixo que indica o tamanho grande, o tamanho aumentado, né, desse substantivo.
Já no grau diminutivo também é classificado em analítico e sintético. Preciso, se no analítico, colocar um adjetivo para indicar a pequenez desse substantivo. Então, menino pequeno. A palavra pequeno vem indicar que esse menino está no seu diminutivo. Então, eu tenho um grau diminutivo analítico. Sintético, eu pego o mesmo substantivo e acrescento apenas o sufixo para indicar sua pequenez. Inho, no caso, vai ficar menino, menininho. Então, eu tenho aí um grau diminutivo sintético, ok? E aqui, turma, eu tenho algumas relações de alguns sufixos, tá? Quando eu falo em sufixo, turma, eu estou falando de sintético, tá? O sintético, tanto no aumentativo quanto diminutivo, é que precisa do sufixo, da terminação, para indicar se o substantivo está no grau aumentativo ou no grau diminutivo, tá? Então, eu tenho aqui uma relação de alguns sufixos, ou seja, de algumas palavras que estão no sentido aumentativo sintético. Como, por exemplo, amigo, amigaço, amigalhaço, amigão. Animal, animalaço, animalão. Boca, bocarra, boqueirão, bocaça. Cabeça, cabeçorra, cabeção. Cão, canzarrão, canaz. Chapéu, chapeirão, chapelão. Copo, copázio, coparrão. Dente, dentilhão, dentão. Fogo, fogaréu. Forno, fornalha. Homem, homenzarrão. Jornal, jornalaço. Lenço, lençalho. Livro, livrão, livrório. Lobo, lobais. Mala, malotão. Mão, manzorra, mãozorra, manápula, manopla. Moço, mocetão e moção. Muro, muralha. Nariz, narigão, nariganga. Navio, naviarra. Neve, nevada, nevasca. Pedra, pedregulho. Povo, povaréu. Prato, pratalhais, pratarrais, pratásio, pratarrão. Rapaz, rapagão. Vaga, vagalhão. Voz, vozeirão, vozeiro. Então, observem que todos esses substantivos, eles estão acrescidos, ou seja, acrescentados por um sufixo que indica o tamanho aumentativo dele. Então, nesse caso, eu tenho aí o sentido aumentativo sintético, porque eu acrescentei sufixos para indicar o tamanho grande dos substantivos, ok? Vamos agora para a relação de alguns sufixos com o sentido diminutivo, também falando dos sintéticos, turma. Lembrando, no sintético é que eu preciso acrescentar um sufixo para indicar o tamanho do substantivo. Nesse caso, os sufixos aqui estão indicando o tamanho diminutivo, tá? Animal, animalejo, animalzinho, animáculo. Caixa, caixote, caixeta, caixola. Chapéu, chapeleta, chapelinho. Chuva, chuvisco, chuvisqueiro. Corpo, corpúsculo. Dente, dentículo. Filho, filhote, filhinho. Fogo, fogacho. Gota, gotícula. Homem, homúnculo, homenzinho, hominho. Livro, livrete, livreto. Mala, malote, maleta. Papel, papelico, papelete, papelucho, papelinho. Pele, película. Porção, porciúncula. Poema, desculpa que eu pulei. Poemeto. Rio, riacho, ribeiro, regato. Rua, ruela, sino, sineta. Tá? Então, esses são os nossos graus do substantivo, que são aumentativo e diminutivo. Só lembrando que graus, né, não é só aumentativo e diminutivo, mas normal também, tá? Normal, aumentativo e diminutivo. Normal é quando o substantivo, ou seja, o objeto, qualquer ser, está no seu tamanho normal. Aumentativo é quando ele está indicando que aquele ser está no tamanho grande, né, maior. E diminutivo é quando é que aquele ser está no tamanho mínimo, pequeno, tá? Só lembrando também que tanto o grau aumentativo quanto diminutivo classificam-se em analítico e sintético. E todos dois têm a mesma regrinha. Analítico é quando eu preciso colocar uma outra palavra acompanhando o substantivo, né? Eu preciso colocar um adjetivo, e esse adjetivo vai me indicar se esse substantivo está no aumentativo ou no diminutivo. E sintético são aqueles que eu preciso, eu pego o próprio substantivo e acrescento um sufixo, ou seja, uma terminação no próprio substantivo, para me indicar se está no aumentativo ou no diminutivo. Ok, turma?
Boa aula, assistam a minha aula, estudem, tá certo? E tirem as dúvidas comigo por meio do WhatsApp. Obrigada mais uma vez, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.